Bom dia, meu nome é Matheus Oliveira e eu vou mostrar como eu resolvi a minha prova. Eu sou aluno de Física 2, com o professor Wellington. Então, a questão 1 quer saber a força gravitacional que o a semicircunferência exerce sobre a massa pontiforme M. Então aqui eu já tenho uma massa, um infinitesimal da massa da semicircunferência dm. Aqui eu separei para fazer uma relação aqui que eu vou precisar depois. O r de θ, a gente sabe que o r θ seria, se fosse, vamos supor aqui, isso aqui tudo, olha isso aqui tudo, de 0 a π, seria um ângulo de 180 graus, né? A gente, se pegasse o valor do raio r vezes 180 graus, a gente teria esse resultado aqui da semicircunferência. Só que aqui eu reduzi ao infinitesimal, então r de θ. Aqui eu tenho no eixo x a componente de força é dfx, infinitesimal também, dfy e entre elas duas o df. A gente sabe que a força é a componente aqui de gravitação vezes a massa pontiforme e a massa do infinitesimal da massa da semicircunferência. E o d ao quadrado, aqui no caso d é o próprio raio ao quadrado, né? E a gente tem que f é a integral de df, que é também em relação aos infinitesimais de seus eixos, dfx, dfy. Só que no x é zero, então a gente já corta. Então a força é igual à integral de dfy. No caso, a gente só acrescenta o seno θ aqui. E tá faltando o dθ, né? No caso, a gente tem que ter... No caso, isso aqui tudo é constante, mas a gente não tem o diferencial e o seno está em θ. A gente sabe que isso aqui é constante, mas a gente vai chegar com uma relação aqui com esse dm. A gente tem que lambda igual a m sobre πr. A gente iguala aquilo que eu tinha lá no início. A gente isola. Isso aqui é trivial, né? Isso aqui é trivial, é matemática. No caso aí, corta raio com raio e fica dm igual a mzão dθ sobre π. Isso aqui é jogando na integral, é tudo uma constante. Só vai ser preciso integrar mesmo seno θ dθ de 0 a π. No caso, menos cosseno de θ de 0 a π. Cosseno de π é menos 1, vezes menos 1, 1. Cosseno de 0 é 1, 1 mais 1, 2. Então, o resultado da questão 1 é 2 g mzinho mzão sobre πr ao quadrado. Questão 2. A frequência é igual a 1 inverso do período, né? O período é 2π, porque na questão a gente tem uma esfera. Então, o período é 2π. O ICM dado na questão, 2mzão r ao quadrado sobre 5. A frequência, aqui eu esqueci o nome dessa fórmula agora, mas aí é 1 sobre o período, vezes a raiz da massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes o d, que é a distância que está do centro. O π, né? É um π que está lá na questão, é a distância d, sobre o i. O i é o ICM, que é dado na questão, mais md ao quadrado, que é a distância do raio até o π. A gente fazendo esse algebrismo, a gente sabe que vamos cortar a massa, né? Tem massa aqui, a gente pode cortar essa massa de cima, igual a gente fez aqui. Isso aqui foi feito em MMC, né? Então a gente tem a frequência em Hertz, né? Como não tem o d, que é a distância, o valor em números, né, da distância do raio, então ficou assim, né? Mas só agregar algum valor, a gente vai ter a frequência em Hertz, né? 1 sobre 2π, vezes a raiz de 5gd, g é a aceleração da gravidade, d é a distância, o r é o raio. Então a resposta é essa daqui. A 3 é uma questão que quer saber a variação de energia cinética. A gente vai descobrir isso pela equação da continuidade. A gente tem que não confunda, πr ao quadrado, mas o r aqui não é esse r aqui. O r é isso aqui tudo. 2r, 4rzão, o rzão no caso. Então não confunda. Isso aqui é a área vezes a velocidade.
E aqui no caso eu usei meio de mv ao quadrado aí do final menos inicial, né? Aí chegando, fazendo esse algebrismo, a gente tem que a velocidade de 1 é igual a 4 vezes a velocidade de 3. Então a gente substitui onde tem V1, 4 vezes por 4 V3. E a gente vai chegar nesse valor aqui. Fazendo esse algebrismo, a gente chega a menos 15 de V3 ao quadrado sobre 2 joules. Essa é a questão 3. Tranquila de fazer. Para mim, as mais tranquilas, a 1 e a 2 foram difíceis, a 3 foram bem tranquilas. A 3 foi bem tranquila, a 4 e a 5 também bem tranquila. A 3, 4 e 5 bem tranquilo. A 4, a gente quer saber a frequência. Pelo que foi dado na questão, chegamos que essa seria a fórmula mais tranquila de chegar. É a única, né? Mais fácil de chegar. Frequência igual a velocidade sobre lambda. Então, preciso achar a velocidade, que eu, pelo que é dado na questão, né, tensão sobre a densidade linear. Então, a gente sabe que é por aqui. Esse é o caminho aqui, a raiz da tensão vezes a densidade. Só que a densidade foi dada em grama por metro. O certo é quilograma, então, para sair a velocidade de metro por segundo. Então, fiz a conversão, aí a gente chegou no que a velocidade é 100 metros por segundo. E o lambda também, a fórmula não era exatamente essa, era o L que estava em evidência. Mas aí, como eu quero o lambda, eu botei o lambda em evidência. Não em evidência, não isolei ele. Aí eu cheguei 2L sobre N. N é 3, porque lá estava assim, 3 pedacinhos. E o L era 200 centímetros, 2 metros, tem que estar em metro para o resultado sair certinho. Então, lambda é igual a 2L, L é 2, 2 vezes 2, 4 e N é 3. Lambda é igual a 4 terços. Frequência, aqui fazendo a questão trivial, matemática, a gente chegou que o resultado é 75 Hz. Questão 5, tranquilinha também. Frequência que é observada, o FF é a frequência real, Vs é a velocidade do som, V0, aqui poderia ser mais ou menos velocidade do observador, que é zero, porque ele está parado na porta de casa, sobre a velocidade do som, menos a velocidade que eu quero achar, que é a velocidade do carro. Então, substituindo, já joguei essa frequência real para o outro lado, cortei, deu 4 terços, e aqui ficou 340, mais ou menos 0 é 0, 340, sobre 340 menos VF. Aí eu joguei para o outro lado e achei o resultado. Fazendo a conta matemática aqui, VF deu 85 metros por segundo. Bem estranho, né? O carro do ovo 300 km por hora. Mas tudo bem, foi uma questão tranquila de se fazer. Repetindo, a 3, a 4 e a 5 foram bem tranquilos. A 1 e a 2 deu muito trabalho. A 1 principalmente por causa dessa integral chata. Essas relações aqui bem difíceis. E a 2 é lembrar dessa fórmula aqui, né? Pô, achar essa relação aqui também, bem complicado. Mas é isso aí, tranquilo. Vou finalizar o vídeo para não ficar muito longo. E é isso aí. Espero que eu tenha tirado uma nota boa.